vai bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que a partir de agora vai até às 8 horas, como vai sempre de segunda a sexta, não é? Já há mais de 1 ano e meio, sempre com você. Todas as noites aqui, sempre com a entrevista ao vivo, para bem informar, para que você possa terminar seu dia sempre muito melhor informado. Opinião, hoje entrevista o Dejamir Soares, que está a postos aqui. Ele é diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores de Enfermagem aqui no estado de Mato Grosso, não é? E com quem a gente vai esmiuçar a pauta. Tem muitos assuntos importantes. Aliás, já de antemão já digo que se não fossem hoje os trabalhadores de enfermagem, nós estávamos ferrados, estávamos realmente numa situação muito mais complicada nessa pandemia aí, graças ao trabalho árduo, muitas vezes pouco reconhecido, né, do ponto de vista da remuneração, da atenção por parte do poder público, mas se não fossem eles, na minha avaliação modesta, a gente estaria realmente patinando e sofrendo muito mais, né? O pessoal ali do embate, do trabalho de frente, a quem, aliás, eu mando já um grande abraço, porque eu tenho um carinho muito grande por essa categoria, por essa classe aí. O Dejamir vai falar sobre tudo isso e muito mais. Se tem alguma pergunta, você que é da área ou não, tem alguma pergunta aí, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, esteja bem à vontade, porque a forma que você tem para interagir é o WhatsApp 99932-2529, 99932-2529, para você interagir conosco aqui no Opinião. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, você que se liga no Opinião pela internet, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br, muito boa noite. E boa noite também a você que se liga ainda pela internet, pelo www, já falei da Gazeta Digital, mas pela página do Facebook, que eu não tinha falado, que eu falo agora, na página do Facebook da TV Pantanal. Então estamos também ao vivo para todo mundo. Dejamir, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez no Opinião. Eu já vou perguntando, rapaz, eu tenho muitos amigos aí da área da enfermagem que estão em polvorosa, estão torcendo para a tramitação com êxito do projeto de lei 2265, que deve trazer aí uma mudança significativa aí, caso aprovado. Eu queria que você já falasse como que o sindicato está acompanhando isso, e você especialmente, porque o Dejamir não é só diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores de Enfermagem, não é? Ele também está na esfera nacional aí da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e outras atribuições a mais. Eu queria até que você falasse sobre isso, mas esse projeto de lei 2265, em que pé está? Boa noite. Bom, boa noite a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Esse PL, o projeto de piso salarial nacional, é um projeto recente, né? Tendo em vista que a população entendeu a força com que a enfermagem lidou com essa crise humanitária, essa crise sanitária, né? Nós fomos ao front, fizemos o nosso trabalho com afinco, tivemos 68 óbitos aqui em Cuiabá de profissionais de enfermagem que lutaram na pandemia e estão lutando ainda. Dezenas de profissionais sequelados fisicamente, com problemas pulmonares, problemas vasculares, centenas de colegas com problemas de saúde mental, porque foi um campo de batalha da qual eu pude entrar e ver a agonia de pessoas morrendo e você não tendo muito o que fazer. É traumatizante um profissional ver a pessoa entubada, a barriga para cima. Já é triste para quem é de fora. Para você, profissional de enfermagem, ver aquele paciente debruçado de bruço ali, em prona, era triste, era algo surreal, que nós não imaginávamos aquilo. E você conversava com o paciente de manhã, ele estava bem, à tarde ele começava a tossir, à noite ele estava dispneico, à madrugada ele pirava, no outro dia de manhã ele morria na sua mão. E foram centenas, e muitos agonizando, e você tinha que dividir respirador e fazer emenda de oxigênio para um lado, oxigênio para o outro.
a falta de condições de trabalho, a falta de EPI, que foi muito grande dentro do estado de Mato Grosso, no Brasil todo, todo o município, até que começou a chegar os equipamentos que a gente precisava, mas antes disso foi uma verdadeira obra de engenharia, a gente remendando equipamento, otimizando material para poder fazer o enfrentamento, porque quem estava morrendo ali tinha que ser tocado. E a enfermagem tem essa característica do cuidar, a gente tem que tocar o paciente. Não se faz enfermagem olhando de longe, a gente faz enfermagem tocando, dando banho, aspirando, ajudando a fazer medicação, ajudando a entubar o paciente, ajudando a reanimar o paciente. Então, com toda essa demanda da pandemia, o Brasil conseguiu enxergar a nossa categoria, que desde a época de Getúlio Vargas, briga por um piso salarial nacional e briga por uma jornada de trabalho de 30 horas. O senador Rodrigo Pacheco sensibilizou-se e criou esse projeto de lei 2564, que trata do piso salarial nacional. Tramitou o regime de urgência no Senado, foi aprovado. Sabíamos que o maior problema nosso está no Congresso Nacional, porque 200 profissionais, 200 congressistas hoje são profissionais médicos que estão como deputados federais dentro do Congresso Nacional, eleitos pela enfermagem, muitos deles eleitos pela enfermagem. A maioria são donos de hospitais, donos de clínicas, ligados à filantropia, que é a que mais dificulta qualquer melhora para a categoria de enfermagem, certo? E a gente sabia que ia ter esse embate dentro, como já houve. As Santas Casas já começaram a choramingar, a falta de recurso, o impacto vai ser muito grande. Eu até trouxe os números aqui, que houve um debate ontem, uma plenária grande. A gente já sabe que o Lira não vai colocar essa pauta para ser votada esse ano, vai colocar em câmaras temáticas para cozinhar o galo para o ano que vem, aí vem um período eleitoral, não vai colocar em votação. Não vai avançar. Não vai avançar. Pra você ter noção, o impacto do setor público que eles dizem hoje é de 6,4 bilhões, é o que eles alegam. O setor privado, que lucrou muito nessa pandemia, os hospitais ficaram trilionários em Mato Grosso, em Cuiabá. Foi tanto dinheiro, tanta enxurrada de dinheiro que os hospitais se davam ao luxo de atender paciente não mais por plano de saúde particular, mas por consulta paga, de tanto paciente Covid que tinha. E o que é que aumentou para o profissional de enfermagem trabalhando nesses hospitais particulares? Nada. Nem R$1 a mais. Com muito custo deram R$200 de gratificação, chamado de auxílio Covid na área privada. Só isso. Que já acabou também. Que já acabou também. E aí o setor privado alega que vai ter um prejuízo de 6,2 bilhões. O setor filantrópico alega que vai ter 5,8 bilhões de negócio, de prejuízo. E naquele debate ontem nós chegamos a um consenso. O piso salarial nosso, no Mato Grosso hoje, do enfermeiro, libera R$3.000 mês. A proposta salarial para o enfermeiro é de 4.750. O técnico de enfermagem hoje no Mato Grosso, ele ganha em média R$1.515 de salário base. A proposta é de 3.325. Essa é a proposta. Nacional. Então, é esse impacto que eles estão dizendo. E de onde que sairia o recurso da área pública? Da área pública pode sim vir do governo federal. O governo federal pode subsidiar, da mesma forma que o governo federal subsidia o programa dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, é subsidiado pelo governo federal. Das emendas parlamentares, para ajudar os municípios a cobrirem, e do orçamento secreto, que o governo tem muito dinheiro e dá para queimar. Dá para investir nisso, não está queimando, vai estar investindo. E a área privada, eu elenquei aqui, a desoneração da folha de pagamento dos hospitais particulares e filantrópicos, bem como a desoneração de produtos médicos, hospitalares e farmacêuticos. Então, se o governo fizer essa manobra, consegue sim adequar uma melhora salarial para a categoria. Chegar a esse 3 porque, mil... se eu falar a verdade para o senhor, 4.270, 50 é o que a gente queria, não é. Nós queríamos 7.500 de piso, nós queríamos 5.000 de salário do técnico de enfermagem. Fomos abaixando, entendemos que aqui dava para a gente, entendíamos que poderíamos reduzir até aqui. Só que a gente sabia que quando chegasse no Congresso Nacional, que os deputados eles iam dissecar mais isso para tentar baixar mais o valor. Então, assim, é uma briga, é uma luta. A gente depende muito dos deputados federais, não só do Mato Grosso, mas nós estamos nessa missão árdua, batendo em gabinete por gabinete, deputado por deputado, para sensibilizar e pedir que honrem a categoria de enfermagem, da mesma forma que o Paulo Guedes disse. Quando nós batemos a porta do ministro Paulo Guedes, ele disse assim, que nós éramos mercenários
para o Estado, pedimos aumento de salário e valorização no início da guerra. Só nós deveríamos ser valorizados pós-guerra. Pós-guerra passou. Está passando. Está passando. Tá passando. Só, Né? só que a outra tropa da enfermagem está numa outra batalha, que é a vacinação. Sem enfermagem não tem vacinação. Se o país está vencendo o Covid, venceu o Covid no campo do hospital e está vencendo no campo social, graças à enfermagem está nos dois frontes. Eu concordo plenamente com essa afirmação final que você fez aí, porque graças a esse profissional aí que a gente está respirando literalmente, viu? Literalmente. Ô Djamil, o Tom está perguntando para mim aqui, você pode tirar a máscara, viu? Pode tirar a máscara porque a gente, Lorenberg, aqui nós estamos todos vacinados, estamos no distanciamento aqui exigido. Certo. Eu não estou tossindo por enquanto, né? Mas eu sei que é importante essa precaução aqui, porque eu, por exemplo, tive Covid. Você teve Covid? Não. Graças a Deus, não. Nem Deus há de deixar, porque é complicado. Eu tive leve, mas eu, inclusive, perdi amigos, não é, por conta dessa situação e muitas vezes por conta de um descuidado, de um descuido, acaba culminando com a doença aí que a gente não quer para ninguém, né? Lorenberg, por favor. Mas é só uma pergunta muito rapidamente, até para começar, diretor, e agradecendo a sua vinda aqui, que nos deixa muito feliz, mas muito felizes mesmo, até porque a fala da enfermagem também é importante, tanto quanto o médico. Nós recebemos Sim. o sindicato médico, faltava exatamente o sindicato de enfermagem aqui. Mas é só para aprofundar essa resposta que o senhor acabou de nos dar. O projeto fala em 30 horas semanais. E o piso salarial? Na Câmara de Deputados, nem todo mundo é médico e nem todo mundo tem Sim. dono de hospitais. Sim. Mas parece-me que o grande problema ali é a articulação ou a falta de articulação do próprio presidente da Câmara Federal, que não agiliza e não tem o menor interesse. Eu estou provocando a reflexão do senhor. Não tem o menor interesse de colocar isso para correr, para avançar. É isso mesmo? Ou eu estou enganado? Porque esse ano já se foi, né? Agora a esperança do ano que vem, que, como disse o Djamil, é um ano eleitoral. Bom, a gente sabe que esse governo, o Lira, ele tem aprovado muitas questões que são de interesse do governo. A pergunta é, o governo Bolsonaro tem interesse nesse projeto de lei? Ao nosso ver, não. Porque, em momento algum, ele recebeu o Fórum Nacional do Piso Salarial. Lembrando, professor, que nós não estamos mais nem discutindo o projeto 30 horas. Nós estamos aceitando esse piso salarial sem discutir, trabalhando 40 horas semanais, numa tabela de 40. Então, nós estamos aceitando, esquecemos 30 horas, vamos trabalhar com piso, ótimo, vai ser isso aqui, 40 horas é o que vocês querem dar, tranquilo, vamos fazer isso aqui. O Lira, na verdade, ele sofre uma grande pressão das santas casas, que são fortes e tem dezenas eu tive fazendo um enfrentamento lá dentro de Brasília, né? São vários deputados ligados ao movimento filantrópico, certo? Muitos médicos lá dentro do Congresso, sim, tem muitos médicos, certo? E o Conselho Nacional dos Hospitais Particulares, que tem uma frente grande. O senhor, como professor, o senhor analisou que nessa última eleição de deputados federais, nós tivemos aí praticamente 70% dos deputados são ligados à área privada, são empresários. E esses empresários chegaram com força, estão lá dentro. Sofremos muito com a precarização através da terceirização. A enfermagem não podia ser terceirizada. A enfermagem hoje ela é quarteirizada. Se entrega a enfermagem para cooperativas, que passa para OCIPs, OS, ONGs, e a coisa está totalmente desregrada. Leis trabalhistas já não existem mais para proteger a categoria nesse fronte todo. Então, quando a gente pensa em criar um piso nacional, nós pensamos que seria uma forma da gente conseguir cobrar junto dessas OS, OCIPs, ONGs e cooperativas um piso que seja digno. Porque se você falar assim, Prefeitura de Cuiabá, quanto tempo está você concurso? Desde 2014. As pessoas estão trabalhando de que forma? Em regime de contrato ou regime ou terceiriza para cooperativas ou empresas de saúde. Da mesma forma, o Estado está mais de 20 anos sem fazer concurso. Gestão Táxi foi com o Gestão Silval e Pedro Táxi foi com a S.
A do Mauro Mendes terceirizou para empresas médicas, né? Aí nós tivemos a Medial, por exemplo, que entrou dentro do Hospital Metropolitano e algumas outras áreas, né? Contratando mão de obra de enfermagem barata, né? Muitas vezes não respeitando nem a convenção coletiva de trabalho que assegura o profissional, o direito do profissional, que é uma convenção coletiva que você firma junto ao hospital particular, ao sindicato dos hospitais particulares, mediado pelo Ministério do Trabalho e calcado junto ao Ministério do Trabalho através das atas de negociação. Então, a situação nossa ela é ruim e ela é a nível nacional, esse drama nosso. Por isso, a enfermagem entende que o piso salarial, nesse momento, é o que nos ajudaria. Até porque, professor, um dado interessante, o profissional de enfermagem ele não tem um emprego, ele tem 2, ele tem 3 empregos. Se ele tiver uma remuneração melhor, eu garanto para você, para o senhor, que ele consegue sair um pouco da pauta, ele consegue ter um emprego ou 2 empregos. Nós não teríamos tanto problemas de filhos nossos envolvidos em droga, de filhos nossos se prostituindo cedo. Nós não teríamos tanto problema de divórcio dentro da nossa categoria. A nossa categoria, 90% dela é tocada por mulheres que são mães e pais de família. Por isso nós brigamos por uma valorização profissional dessa categoria, que precisa de ajuda. E hoje a gente pede para os deputados federais do Mato Grosso, sensibilizem com a nossa categoria. A nova onda está vindo aí. Quem é que vai fazer um novo enfrentamento? É a nossa categoria de enfermagem. Jamir, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas assim, você falou aí dessa dificuldade de se emplacar, não é, de te colocar em tramitação de forma mais célere lá na Câmara, esse projeto de lei, né? E todo aquilo que diz respeito à categoria dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem. Você, enquanto dirigente aqui, já procurou quem que é o coordenador da bancada? Doutor Leonardo Albuquerque, coordenador da bancada federal de Mato Grosso, lá em Brasília. Já procurou esse pessoal para conversar assim de forma mais enfática? Existe o Fórum Nacional e o Fórum Estadual, né? Nós temos o vereador Emerson aqui, que é um enfermeiro nosso da Várzea Grande, que tem nos representado bem fazendo esse papel, junto com o Conselho Regional de Enfermagem, junto com os sindicatos profissionais de enfermagem. Já fomos nesses deputados. A situação é a seguinte: não, nós vamos ajudar, sim, nós temos interesse em ajudar. Eu tive com o Neri Geller 3 semanas atrás. O Neri Geller falou: não, eu entendo da necessidade, mas tem objeções. A coisa não pode ser do jeito que estão querendo, porque existe outro lado. Então a gente entende que existe nós vamos ter que sentar, negociar, talvez escalonar esse processo de pagamento. Passinho para frente, passinho para trás para dar Então vai ter que ter, mas para tudo isso a gente depende da vontade política do deputado federal Lira. Ele é a chave da negociação nossa. Pois mas a bancada existe exatamente para isso, para pressionar, não é? E aí eu não falo só dos deputados, eu falo a bancada é composta por senadores, por 11, não é? E a propósito, amanhã teremos aqui nesta bancada o senador da República, Carlos Fávaro, ao vivo conosco aqui também, falando aí. Que votou a favor do nosso projeto. Que votou a favor. Sim. Então a gente vai falar sobre essas coisas também com o Fávaro amanhã, sobre saúde pública e tudo mais. O Opinião vai ao intervalo comercial. Você tem alguma pergunta aí para o Dejamir, do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, mande para a gente via WhatsApp 99932-2529. A gente volta já já. E o Opinião está de volta aqui, programa Opinião até às 8h30, hoje entrevistando o Dejamir Soares, que é do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. O Opinião agora abre espaço para as informações do www.gazetadigital.com.br, destacando aí a pandemia, conforme números do órgão oficial, que é a Secretaria de Estado de Saúde. Então, rapaz, tem dia que a gente aqui noticia que nenhum óbito, e tem dia que, infelizmente, como hoje, Mato Grosso registrou 7 óbitos em decorrência da Covid-19 e 386 novos casos da doença entre o feriado de terça-feira, dia 8, e quarta-feira, dia 9, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta, dia 9. Ainda segundo a atualização da pasta, 1.419 pessoas estão em isolamento domiciliar pela doença. Ao todo,
desde o início da pandemia, 14.002 pessoas perderam a vida em Mato Grosso para o coronavírus. 553.409 são os casos totais de infectados pela doença. Destes, 537.510 são considerados recuperados. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, teve leve crescimento com relação a ontem e está em 30% para adultos e 5% para enfermarias adultas. Já entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid, há 54 internações em UTIs públicas e 25 em enfermarias públicas. Queria até depois que a Caroline desse a checada, parece que ontem ou anteontem eu noticiei que eram 14.004 óbitos, agora está 14.002. Depois a gente informa conforme os dados oficiais da Secretaria de Saúde. Olha, essa outra informação aí é política. O senador Wellington Fagundes, do PL, Partido Liberal, não terá vida fácil no seu projeto pessoal de tentar a reeleição. Mesmo o presidente da República, Jair Bolsonaro, no seu partido, o senador Wellington ainda está longe, bem longe de ter um grupo coeso em torno aí da sua candidatura. Até o momento, Fagundes não conseguiu nem bons nem importantes apoios. O governador Mauro Mendes, do Democratas, não anda tratando publicamente nem mesmo da sua quase provável disputa à reeleição. Os senadores Jaime Campos, do Democratas, e também o Carlos Fávaro, do PSD, que vai estar aqui conosco amanhã, eles não abraçaram o projeto pessoal de Fagundes. Fávaro, pelo contrário, é um defensor aí da candidatura do deputado federal Neri Geller, do Partido Progressista, ao Senado. Das cidades polos, Fagundes ainda não conseguiu o apoio enfático de nenhum prefeito. Diga-se de passagem, apenas Emanuel Pinheiro, do MDB, mostra empolgação com o nome do liberal. Contudo, é de conhecimento público a rixa entre o Emanuel e também a nora do senador Wellington Fagundes. No caso, estou falando da deputada Janaína Riva, também do MDB. O Lorenberg, eu boto muita fé nessa possibilidade de o Emanuel e o Wellington apoiarem o Emanuel apoiar o Wellington na disputa ao Senado por conta da Janaína. É um fator familiar, mas que pesa muito, né? Como é que você vê essa história toda aqui? O Wellington parece que está sozinho no mundo de ninguém. Veja, muito rapidamente, para falar o seguinte: quando ocorreu aquele jantar na casa do deputado estadual Paulo Araújo, onde grandes lideranças do Estado estiveram presentes, entre as quais o próprio governador do Estado, o chefe da Casa Civil, o Blairo Maggi, estiveram ali discutindo duas coisas importantes ali. Primeiro, o apoiamento à candidatura à reeleição do governador do Estado e o apoio à candidatura do Neri Geller ao Senado. Estava o PSD e o PP naquela oportunidade. Mas até aquele momento se discutia muito a ida do presidente da República, Jair Bolsonaro, para o PP ou para um outro partido. Não se falava com grande entusiasmo da ida dele para o PL. Foi exatamente o que aconteceu. Nesse período todo, enfraqueceu e muito a candidatura do Wellington Fagundes e a sua reeleição, porque está exatamente em jogo a sua cadeira no Senado. Só tem uma vaga, portanto, é a cadeira do senador Wellington Fagundes, que está em discussão e que vai estar na eleição. Nesse período todo, cresceu e muito a candidatura do Neri Geller e caiu a candidatura do Wellington Fagundes. Mas a filiação do presidente da República deu um ânimo, reoxigenou a candidatura do Wellington Fagundes. O presidente da República ainda não disse claramente que vai apoiar
o Hélio Não vai, Fagundes. Lindenberg, sejamos honestos, não vai. Pelo menos assim, com empolgação, eu acho que não vai. Pode ser uma ele coisa ainda não falou, mas vamos imaginar que o deputado Nelson Barbudo esteja correto. Lembra da pergunta que eu fiz a ele? Ele deu uma resposta muito simples. Olha, seria incoerência. A coerência está, o presidente vai apoiar o candidato ao Senado no estado do seu partido. Quem é o partido dele? PL, portanto, o Hélio Fagundes. Se isso de fato acontecer, o Hélio Fagundes passa a ter uma grande chance da sua reeleição. Veja, estou falando na hipótese, sempre no campo da hipótese. Eu não estou afirmando, eu estou falando da possibilidade disso vir a acontecer. Eu duvido, eu vou continuar, é opinião minha, não tem informação privilegiada nem nada, é opinião de quem analisa também, eu acho, porque existe um grupo muito forte aí, conservador, que está trabalhando nos bastidores aí para minar aí o apoio do Bolsonaro ao Wellington Fagundes, né? Pode ter um apoio, aquele velado, mas assim, sem aquela empolgação como poderia ser, né? Bom, voltando aqui para a nossa entrevista com o Dejamir Soares. O Dejamir, que é do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. Dejamir, você falou agora há pouco no bloco anterior, rapaz, que é importante a representatividade política, né? Do caso dos enfermeiros, da categoria, nas casas legislativas principalmente. Você tem pretensões para esse ano que vem? Você tem essa... Você é filiado ao PT? Eu sou filiado ao PMDB. PMDB. Agora é MDB, né? MDB. Mas tem pretensões, não? Ou a categoria tem pretensões de ter alguém? A categoria tem bons nomes, né? Eu, particularmente, nesse momento, eu não estou pretendendo ainda, pensando em carreira política, nesse momento, mas eu ouço falar que a categoria tem alguns nomes que vão se lançar, tanto estadual quanto federal, terão apoio do sindicato, esses candidatos, tá? Da mesma forma que creio que terão apoio do Conselho Regional de Enfermagem. A enfermagem precisa ter representatividade tanto no parlamento estadual quanto no parlamento federal. Então é um momento que me alegra muito, porque a categoria está mais sensibilizada ao mundo político, ela tem participado mais de debates, ela está mais inteirada dos assuntos, e eu creio que ela vai lançar 2 ou 3 candidatos no ano que vem. Eu estou muito feliz com o nosso colega Emerson, que é enfermeiro da Várzea Grande, né? É um forte nome a ver como candidato a deputado federal representando a enfermagem na próxima eleição. Tá certo, tem que se organizar mesmo, tem que colocar o bloco na rua para tentar ganhar o máximo possível de campo nesse aspecto da representatividade. Dejamir, a questão do pico, né, que já passou, felizmente, da pandemia. Eu falava agora há pouco dos números que vem caindo e tudo mais. Qual é a realidade hoje dos profissionais da enfermagem aqui no estado? E, juntamente com essa pergunta, eu agrego outra. Houve baixas? Qual foi esse cenário de baixas aí em termos numéricos, tanto no público como no privado? Não sei se você tem essa informação aí. Houve muitas baixas aí? Perdemos muita gente por conta da pandemia? Aqui no estado do Mato Grosso nós tivemos 68 mortes, né, de profissionais de enfermagem que se contaminaram dentro do ambiente de trabalho, né, e infelizmente acabaram falecendo, né. Dentro dessa expectativa, nós tivemos aí o que nós vivenciamos no cotidiano nosso, são profissionais de enfermagem sequelados, né. Todo mundo já ouviu falar das sequelas que o Covid deixa. E o profissional de enfermagem não está diferente, né? Alguns com sequelas neurológicas, outros com sequelas vasculares, outros com sequelas pulmonares, mas a grande maioria está com sequela de transtorno mental. O aumento de profissionais de enfermagem usando amitriptilina, usando Rivotril, sertralina para poder dormir à noite, ter uma noite tranquila, é algo assim alarmante que aconteceu dentro da categoria. Por quê? Porque ela vivenciou um cenário de guerra. No primeiro momento, a enfermagem foi aplaudida, ela foi acolhida, ela foi a grande heroína. Passou-se o pico da pandemia, dezenas de profissionais de enfermagem foram demitidos, sem perspectiva nenhuma. Muitas delas terceirizadas pelo governo do estado, certo? Pelo governo municipal, foram colocados, fechando os galpões e foram demitindo os profissionais de enfermagem. Um erro. Por quê? Porque a pandemia ela é uma coisa latente. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento de oscilação dela. Ela pode voltar com força? Pode. Mas se ela não voltar
A gente tem uma fila de pacientes aguardando cirurgias enormes. Esses profissionais que estão ali não poderiam otimizar esse processo. Eu já tenho os profissionais ali. Eu tenho uma fila de pacientes. Eu não posso otimizar esse processo aqui, ao invés de demitir centenas de profissionais de enfermagem, ocasionando desemprego. Quer dizer, na hora que servir para a batalha, beleza, você valeu. Acabou a batalha, a rua te espera, a demissão é só saída. Mas eles não ficariam ociosos, não, devido à demanda propriamente. Eu concordo com você. Demanda que o é muito emprego grande. Importante, mas haveria demanda mesmo assim, não é? Com o pessoal que está nas seletivas, aguardando aí as... Estamos há 2 anos sem fazer cirurgias tem a eletivas. questão dos concursos que não estão ocorrendo também, Isso. quer dizer, existe uma defasagem. Então, assim, nós estamos há 2 anos sem fazermos cirurgias eletivas. Exames cardiovasculares, pessoas que precisam de tratamento clínico, são muitos que precisam. E você vai à central de regulação, está tudo impactado, não tá rodando, não está fluindo. Então poderia otimizar essa mão de obra que já estava dentro da instituição hospitalar para trazer esse paciente para cá e fazer a engrenagem rodar, diminuindo o quantitativo de pacientes que estão na fila do SUS, aguardando cirurgias e internações. Diretor, vamos sair um pouquinho desse assunto e vamos para um site da Defensoria Pública, Certo. no dia 16 de maio de 2011. Tem uma matéria lá no site da Defensoria Pública, eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito. Entre aspas, depois das denúncias feitas pelo Sindicato dos Médicos sobre as irregularidades e calamidades presentes no pronto-socorro de Cuiabá, a Defensoria Pública resolveu fazer uma vistoria na madrugada do dia 13 de maio Certo. de 2011. Certo. E a situação foi comprovada. Certo. Para assegurar o direito do cidadão à saúde, a instituição resolveu tomar as providências necessárias. Fecham aspas. O senhor era presidente Sim. do CIPEM. Eu pergunto ao senhor, essa situação é recorrente? Sim. Vem acontecendo ao longo do tempo? Passou pelo prefeito Wilson Santos, passou pelo prefeito Roberto França, passou pelo prefeito Mauro Mendes, pelo Galindo, e está acontecendo ainda hoje. É isso, diretor? 10 anos depois? Então, infelizmente, a realidade nossa hoje continua a mesma. Ela não mudou. Passaram-se todos os prefeitos por você citado. Não houve uma melhora, né? A situação hoje dentro do município de Cuiabá ela é gritante, né? Até eu recebi uma colega que mandou um áudio dela, ela despachando medicações da farmácia da Policlínica do Cochipó, e ela colocou para gravar. Tá, nós não temos essa medicação. Não tem. Ela falou a palavra não tem praticamente por 2 horas. Não tem. Então, o que acontece hoje? Nós não temos materiais para trabalharmos dentro dos postos de saúde, dentro das policlínicas, dentro do pronto-socorro. Eu recebi uma denúncia, até um pedido de ajuda para tirar um paciente de dentro do pronto-socorro municipal de Cuiabá, que está com problema de diabetes. A família quer que tire de lá, leve para o HMC, leve para a Santa Casa, porque não tem material e medicação dentro do pronto-socorro antigo, o PS-Covid, que voltou a internar paciente clínico. Está faltando material, está faltando medicação. Eu trabalho na prefeitura, nós trabalhamos no consultório na rua, eu trabalho com vacinação. Como é que você faz atendimento ao público de rua se você não tem uma dipirona para ofertar, se não tem um antibiótico? Você não tem? Não tem. Infelizmente não tem. Você vai fazer atendimento na rua do morador de rua para oferecer o quê? Além do seu apoio, além do médico estar lá, de você aferir a pressão. Não tem. Tá, vai fazer a compra emergencial. Tá, mas desde quando vai fazer essa compra emergencial? Emanuel saiu, entrou, Emanuel voltou, a compra emergencial não acontece. Tem boa vontade da secretária Sueli, que eu vejo que ela está correndo? Tem, mas a coisa não acontece e as pessoas continuam adoecendo, precisam de medicação. Nós queremos trabalhar, mas nós não temos. Eu tenho denúncias de pessoas que trabalham na UPA Verdão, que os profissionais fazem cota e compram medicação de antihipertensivo para oferecer para os pacientes, porque não tem. E aí quem está internado lá, o acompanhante briga com a enfermagem querendo tomar a medicação, mas não tem. A enfermagem faz a cota e compra a medicação, remédio de pressão. É triste eu falar isso,
Nada absurdo contra, isso. mas absurdo. É uma coisa recorrente que acontece. Aconteceu na gestão Roberto França, aconteceu na gestão Wilson Santos, na gestão Galindo, na gestão Mauro. Aconteceu e está acontecendo. E a coisa não muda. Aí vão lá fazer a tal da fiscalização. Ai, que ficou esse cenário de guerra, que triste e tal. Mas é isso. Melhorou um pouquinho no HMC? Melhorou. Por quê? Porque o sistema do HMC é diferente do sistema de compra da prefeitura, que é a licitação. Ali eles podem fazer as compras emergenciais por se tratar de uma empresa cuiabana. Ela tem o know-how dela como uma empresa particular. Então ela consegue ter umas nuances que ela consegue fugir desse engessamento que está aqui. Aí você vê o escândalo dos medicamentos. Desde que houve o escândalo dos medicamentos, não houve compra mais de medicação. E a população está como? Posto de saúde? Não tem. Você vai no posto de saúde, não tem dipirona. Não tem material para curativo. Lançou Outubro Rosa, o pessoal não tinha material para coletar CCO. E eu cobrei do secretário adjunto, Xavier, na época, não, vamos conseguir comprar aí 24 mil kits para fazer. Porque como é que você lança uma campanha de Outubro Rosa se não tem material para colher CCO no posto de saúde? Lançou o tal do Novembro Azul dos homens. Me fala quantos homens fizeram o exame de toque que foi ofertado. Não, só oferta palestra. Palestra não resolve. Você tem que tocar o paciente, você tem que resolver o problema do paciente. Para isso precisa de material. Não tem o material. Infelizmente é isso. Essa é a realidade nossa, que se a defensoria entrar em loco, ela vai ver isso. Não tem material, não tem medicação. E isso é triste porque é recorrente em todas as gestões que passaram. É absurdo. Eu fico de boca aberta quando eu escuto um relato desses aí, né? Um relato. Esses dias apareceram aqui algumas queixas, vamos chamar de denúncias, não é? Que estava faltando insulina na rede pública de Cuiabá, não é? Nos postinhos. Falta. E outros tipos de medicamentos também, para pressão. E não tem como fazer isso, não, Lorenberg? Sem licitação, não tem como. Não. O prefeito mesmo, pegar a caneta, está assinado aqui, vai lá e compra. Chama lá e escolhe o melhor preço e compra. Mas sem burocracia, sem demorar, não tem como fazer isso? Não tem. Compra emergencial, sim. Pode ser um pouco mais rápido, mas não pode fazer Mas compra emergencial sempre. O povo está padecendo. Não né? pode, porque ele pode provocar a improbidade administrativa. Portanto, a consequência será muito maior. Aí é a burocracia que o diretor está falando. Sim. Então, a gente vai continuar falando sobre isso aí após o intervalo comercial. A opinião dá um tempinho e volta já. Não sai daí. Olha, a opinião está de volta aqui. O Djamir Soares é o diretor executivo do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. E vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro aqui, abrir esse bloco de perguntas. Por favor, professor. Diretor, de novo eu vou entrar com outro, e agora é um ofício. O ofício que o senhor assinou e encaminhou, em nome do sindicato, evidentemente, encaminhou para o Procurador-Geral da Justiça de Mato Grosso no dia 8 de junho de 2020. Nesse ofício eu peguei um trecho só, entre aspas, a carência crônica de leitos no interior do estado para atender a população local neste momento de pandemia escancara a precariedade do sistema de saúde estadual, ocasionando na habitual transferência dos pacientes para Cuiabá e Várzea Grande. Fecham aspas. Parece-me, e aí eu estou provocando a reflexão do senhor, parece um filme antigo, com script todo antigo, que todo ano a gente vê o mesmo filme. Se fosse hoje, diretor, hoje, mais de um ano depois, o senhor repetiria essas mesmas palavras, entre aspas, a precariedade do sistema de saúde estadual, ocasionando na habitual transferência de paciente para Cuiabá e Várzea Grande, fecham aspas? Sim. Em 2004, quando no advento da Copa do Mundo, o SIMPEM se posicionou politicamente contra a Copa do Mundo. Naquela época nós dizíamos que nós queríamos fazer uma campanha chamada 1000 leitos hospitalares já, porque era a demanda reprimida que Cuiabá tinha que absorver vinda do interior. Entendeu? E naquele momento não conseguimos apoio político para fazer essa intervenção, né? E isso foi sendo sofrido ao longo dos anos. Com a pandemia, a gente viu o Mauro Mendes construir um hospital ali em Várzea Grande em 3 meses e começar a ampliar o número de leitos.
Da mesma forma, eu tenho acompanhado, ele tem conseguido ampliar o número de leitos a nível de interior. E isso, de certa forma, conseguiu dar um desafogo para Cuiabá. Só que o problema maior nosso a nível de interior é que não adianta eu construir leitos hospitalares se eu não tenho a equipe qualificada para resolver o problema lá. Não adianta fazer, eu vejo deputados aí fazendo, porque eu estou doando ambulância. Ambulancioterapia é sinal de desgraça do paciente. Eu queria que um deputado alguma vez que doasse uma ambulância, ele deitasse no leito da ambulância e viesse lá do interior deitado para ver como é que o que ele acha de trazer o paciente, ele deitar numa ambulância até Cuiabá. Para ver o transtorno que é. Porque eu já trabalhei com transporte móvel, eu sei como que é difícil para quem está transportando, é pior para o paciente que está ali, com dor e doente. Que não pode nem movimentar. Não pode movimentar. E a essas estradas esburacadas. Quer falar, a estrada toda. Aí você imagina, não é mais fácil, em vez de fazer ambulancioterapia, tentar melhorar o sistema a nível de município, de região. A região norte vai ficar responsável pelo não tem os consórcios que já estão aí trabalhando nessa... Tem, mas acaba não funcionando. Os consórcios acabam não funcionando. Não vou muito longe. Quando você vai aqui no HMC, você pergunta lá, faz levantamento. 70% do HMC ainda é paciente interior que vem. Mas vem por quê? Porque não funciona. Tem leito. Eu tenho a especialidade médica trabalhando lá, operando. Desculpa, diretor, desculpa a minha intromissão. Sim. Mas parece-me que é importante. O senhor falou que 70% dos pacientes no HMC ainda são do interior. São do interior? Ainda são do interior que vem para cá. Drenado para cá. Por conta das especialidades médicas. Quando o prefeito municipal criou o tal do AVC 0, isso criou uma narrativa a nível do interior que Cuiabá é como se estivesse abarcando todo o problema de AVC do estado. E a gente vê muito os pacientes de AVC precisam de leitos de UTI, que precisam de intervenções neurológicas, de cirurgia, vindo para Cuiabá. Vem de avião, vem de ambulância, mas vem para cá. Vem para onde? Vem para São Benedito e vem para o pronto-socorro. Mas lá não tem neurologista? Tem. Tem neurocirurgião? Tem. Por que não faz um consórcio municipal fazer essa coisa funcionar? São perguntas que nós não conseguimos. Mas se tiver dinheiro, a família tiver dinheiro, resolve o problema na cidade. Aqui não, mas lá resolve. Isso continua sendo gritante. A gente fica indignado com uma situação dessa, em sendo verdade, obviamente, e o Jamil traz informações aqui de quem está lá dentro, né, que está acompanhando. Cada 10 pacientes, por exemplo, do HMC, 7 são do interior do estado, né? Sendo que poderia haver um trabalho descentralizado ou centralizado lá, não é? Cada região ter aí a sua estrutura para evitar exatamente esse acúmulo aqui, o que ocorre, que acaba ocorrendo aqui na capital do estado. A propósito, como anda a relação da categoria com a secretária Suelen, que você falou aí, até elogiou, mas há as dificuldades mesmo assim, e também com o secretário do Estado de Saúde, que é o Gilberto. Como andam as tratativas, porque há as demandas, há as pautas aí da categoria, vocês pelo menos têm sido recebidos e que tipo de encaminhamento sai dessas reuniões? Olha, recentemente nós tivemos a reunião com a secretária Suelen, que está nova na pasta, passamos algumas demandas para ela, né? Tem dado a devolutiva, mas as devolutivas dela dependem do aval do TCE, né? Principalmente a questão do prêmio saúde, que é o que culminou com o afastamento do prefeito, certo? A nível de Secretaria Estadual de Saúde, nós temos uma certa dificuldade em avançar com a questão do Gilberto, até porque existe o CISMA, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, né, do Estado, e que faz essa ponta, mas a gente sempre que possível, nós conversamos com o secretário, a gente cobra do secretário, principalmente demandas dos contratados, porque o CISMA é um sindicato forte, mas ele só defende concursado. E quem é terceirizado lá dentro? Como é que fica? Aí entra em cena o sindicato de enfermagem para fazer a defesa desses trabalhadores. Assim, às vezes a gente percebe que os gestores não querem ser cobrados, mas a gente faz o papel de estar cobrando, de estar oficiando, né? Da mesma forma a gente faz com a Sueli, que está recente na pasta, reuniões, mesas de negociações no Tribunal de Justiça. Nós tivemos uma dia 6 agora,
né? Era para ter, mas infelizmente a PGM não compareceu e por conta da PGM não ter comparecido, não houve essa mesa de negociação. Mas assim, nós cobramos, eu tenho a liberdade de falar tanto com o Gilberto quanto com a Sueli via WhatsApp, e aquilo que é demanda da categoria de forma mais célere a gente vai fazendo via WhatsApp. Não tem encontrar dificuldades, então, pelo menos na comunicação. A comunicação flui. Que já talvez não resolve o problema, mas flui. Falar e não resolver também não vai adiantar nada. Mas flui. Mas houve um tempo aí, no passado não muito distante, que nem falar com o secretário era possível, não só pelo sindicato dos enfermeiros, da enfermagem, mas sindicato dos médicos, outros sindicatos mais da educação, era complicado. Agora, pelo menos, abriu-se para o diálogo. Te ouço, só que as coisas não estão fluindo. O resultado dessas reuniões ainda não estão se transformando em resultado propriamente, né? As conversas não estão se transformando em realidade. Professor. Diretor, eu vou te fazer uma outra provocação, uma provocação sempre no bom sentido. Veja, eu sou leigo, eu não entendo nada da área da saúde e eu gostaria, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Certo. Enfermeiros, técnicos e etc., mas vamos pegar só os enfermeiros. Enfermeiros e médicos têm funções distintas, mas trabalham de mãos dadas e mãos cruzadas. Certo. Porque um depende do outro. O médico depende do enfermeiro, o enfermeiro depende do médico, evidentemente. Qual é a relação ou a parceria entre os dois sindicatos? O sindicato médico e o sindicato dos enfermeiros para um objetivo comum. Veja, naquela matéria que eu li para o senhor, um trecho dela, lá em 2011, do dia 16 de maio de 2011, o senhor era presidente do SINPEM e, juntamente com o procurador-geral, com o representante da Defensoria Pública, o senhor, com ele, juntaram forças para ajudar, para apoiar toda a luta dos médicos naquela oportunidade, que o pronto-socorro tinha em 2011 140 pacientes a mais do que comportava. O sindicato da enfermagem apoiou a luta dos médicos. E agora que o sindicato dos enfermeiros tanto precisa para pressionar deputados e senadores, não é essa parceria entre o sindicato dos médicos e o sindicato dos enfermeiros? Olha, é uma resposta um tanto ruim o que eu vou falar. A parceria com o sindicato dos médicos, ela, quando é de interesse deles, eles estão conosco. A gente faz parceria, vamos junto, né? Eu lembro que na época do governo Silval nós fizemos algumas ações juntas, né? Mas passou aí, que resolveu o problema do interesse deles, a categoria deixada do lado. Vou dar um exemplo muito claro. Gestão Wilson Santos, Sindicato de Enfermagem, o CISPUNC Municipal, Sindicato de Médicos. Estávamos conduzindo uma greve geral para que tivéssemos um plano de carreira, um PCCS unificado, forte. E eu me lembro que eu estava no meio da greve, me deparei com os médicos do outro lado, dentro do pronto-socorro, na lado de fora. Eu falei, doutor, o senhor não vai vir? Ele falou, não, nós já resolvemos nossa fatura. Eu falei assim, como assim resolver sua fatura se nós estamos numa greve junto? Eu falei, não, nós já temos o nosso PCCS dos médicos. E aí me pasmou que quem conduziu toda a negociação até então era o vereador Lúdio Cabral, que era médico. Por fora ele organizou um PCCS. Que era presidente também, já foi presidente do que era Sindicato dos Médicos. Ou seja, traiu a luta nossa. A greve, aí naquele momento, esfacelou-se a luta sindical nossa. Daquele momento em diante, não confiei mais em fazer luta junto com os sindicatos médicos. Entendi que eles lutam pelo umbigo deles, deixou as outras categorias fora, criou-se o PCCS dos médicos. O sindicato de odontologia, que tanto babava pelos sindicatos médicos, foi deixado de fora. Eu lembro que o presidente era o Gustavo, aí ele correu mais que depressa, conseguiu fazer o PCCS dos odontólogos, aí nós conseguimos criar o PCCS da enfermagem, e nasceram os monstros. Cada PCCS tem uma forma, quando na verdade o interesse nosso naquela época era ter um PCCS unificado, forte, onde trataria todo trabalhador da saúde como trabalhador igual, da mesma forma que ocorre hoje no campo da Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, trocou-se diretores, né?
A Eliane veio, né, com uma proposta de luta, mas às vezes desregrada no nosso ponto de vista, porque o nosso sindicato sempre foi ordeiro. Nós sempre brigamos dentro do preceito da legalidade. Nunca fizemos talhaças, nunca ouvi falar que o sindicato quebrou, fez isso, nunca. Nós sempre brigamos dentro do processo jurídico, até onde eu posso avançar, até onde dá para avançar. Mas nós sempre primamos, antes de qualquer deflagração de greve. Nós sentamos para negociar 1, 2, 3. Eu até falo assim, depois dos 47 segundo tempo, se o prefeito quiser conversar, a gente senta para conversar, para tentar negociar. Porque a greve, ela é muito lesiva ao paciente e à população. Então, assim, andar de braços dados com o sindicato dos médicos, muito difícil. Tem algumas pautas que a gente tenta caminhar junto? Temos. Tentamos criar o Fórum Municipal. Nós temos um Fórum Municipal de Sindicatos aqui em Cuiabá. O único que não está participando, quem é? O Sindimed. A luta deles é diferente da nossa. Ô, Djamil, eu tenho que encerrar o programa, rapaz. Eu queria falar muito, tem muitos assuntos aqui, mas eu vou pedir para você, em 1 minuto e meio, discorrer sobre 2 temas aqui. O Prêmio Saúde, né, lá do pessoal do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, que foi cortado, e a RGA. Queria que você desse uma sintetizada aí sobre essas 2 situações que são importantíssimas para a categoria. Certo. Sobre o RGA, o prefeito não deu aumento por conta do decreto do presidente Bolsonaro. Esse decreto termina dia 31 de dezembro. Nós, quanto Sindicato de Enfermagem, nós já fizemos o ofício ao prefeito Emanuel, à Câmara Municipal, secretário de Finanças, secretário de Saúde, secretário de Gestão, requerendo o pagamento do IPCA de 2020 e 2021, que é o que mensura o nosso RGA. Da mesma forma, foi encaminhado para as outras prefeituras e para o governo do estado. Ponto. Em relação ao Prêmio Saúde, cobrei ontem da secretária Suelen, ela já me falou que já teve um posicionamento do TCE, está com a PGM, e que nesta noite, hoje à noite, ela sentaria com o prefeito Emanuel Pinheiro, onde ela iria esboçar a nova tratativa do pagamento do Prêmio Saúde para os profissionais de enfermagem, tanto do pronto-socorro, que perderam R$180, quanto dos agentes comunitários, que tiveram R$70 retirados de forma triste e lamentável, né, porque já ganham pouco, e foi retirado. E ela vai apresentar para o prefeito Emanuel uma propositura hoje sobre o Prêmio Saúde e depois apresentaria para os sindicatos. Tomara que saiam boas perspectivas, bons encaminhamentos, né, dessa tratativa aí da Suelen com o prefeito. Prefeito, vamos dar uma força aí para esse pessoal aí que realmente da linha de frente precisamos muito de ter essa categoria reforçada porque merece, nada mais justo, né? Greve, por enquanto, não se fala, né? Não, só para encerrar. Não se fala em greve local. Nós devemos fazer uma greve a nível nacional para pressionar o Congresso Nacional. Isso não está descartado. Nós estamos amadurecendo esse processo de greve nacional para fazer com que o processo ande no Congresso Nacional em Brasília. Jamil, obrigado por ter vindo aqui, opinião. Que agradeço mais uma vez. Jamil Soares, diretor executivo do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem aqui no Opinião. Esse espaço está sempre a posto para vir informar. Sempre que tiver novidade lá, vamos trazer para cá para a gente conversar aqui no Opinião. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã é sexta, dia 10, entrevista com Carlos Fávaro, senador da República, presidente do PSD, aqui de Mato Grosso. Ao vivo, às 7h30 da noite, Fávaro. Não perca, fica bem, fica com Deus também.